Jesus, livro de Ezequiel, glórias a Deus, livro de Zacarias, glórias a Deus, aleluia, Jesus, capítulo 6, para a meditação dos irmãos, para a abertura deste dia, desta campanha, que é um dia o qual Deus preparou, glórias a Deus, aleluia, Jesus, para a meditação de toda a igreja, livro de Zacarias, capítulo 6, título da leitura desta forma: as coroas na cabeça de Josué, o renovo, glórias a Deus, aleluia, Jesus, glórias a Deus, para a meditação de toda a igreja, glórias a Deus, porque a palavra que o Senhor deu de abertura na mensagem nesta noite, irmãos, diz assim. Aquele que achou a palavra de Deus, diga amém. Livro de Zacarias, capítulo 6, versículo 12 da palavra de Deus. Glórias a Deus. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor, glórias a Deus, Ele tem nos abençoado cada dia, cada manhã. 24 horas o Senhor é fiel conosco. E nessas 24 horas, irmãos, nós temos que apenas tentar ser fiel com Deus, para Deus nos abençoar de uma forma poderosa. Glórias a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Livro de Zacarias, capítulo 6, versículo 12. Aquele que achou a palavra santa do Senhor, diga amém. Amém. Diz assim, irmãos, a palavra santa do Senhor. E fala-lhe dizendo assim, fala. E diz o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, elevará a glória e assentar-se-á e dormirá no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos, e estas coroas serão de Elém, de Tobias e de Jodaias, e de filho de Sanfonias, como um memorial no templo do Senhor, e aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos exércitos me tem enviado a vós, e isso acontecerá se ouvires muito atento a voz do Senhor vosso Deus. Veja que maravilha a palavra santa do Senhor. Vai lá comigo agora, irmãos, no livro da palavra santa do Senhor, Romanos capítulo 10, glórias a Deus, versículo da palavra santa de Deus, aleluia, Jesus, aleluia, livro da palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo, aleluia, Jesus, glórias a Deus, versículo 4 em diante. Glórias a Deus, vamos ler desde o primeiro lá, irmãos. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Nós vemos que a palavra santa do Senhor vem falar sobre um renovo nesta noite. Esta campanha é um renovo especial na tua vida, meu querido irmão. Se você está desanimado, o Senhor vai renovar a tua força, o Senhor vai renovar a tua família de uma forma especial. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, aquele que achou a palavra de Deus, diga amém. Diz assim, irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de quem tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conheço a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem
que fizer estas coisas viverá por elas, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é a trazer glórias a Deus do alto de Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é tornar-se a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, e a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto, glórias a Deus, com que o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre os gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja que maravilha. Agora levanta a mão e diz comigo: Senhor meu Deus, guarda em meu coração a tua palavra. Senhor Jesus, obrigado por falar comigo nesta palavra, em nome de Jesus. Diz assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Palmas bem forte para Jesus. Amém, irmãos. Nós vemos que a palavra santa do Senhor vem falar conosco desde lá do tempo de Josué. Sabemos que quando o povo de Israel, irmãos, eles estavam escravizados no templo do Egito antigo. Nós sabemos que ali o povo era chicoteado, era surrado, eram presos, eram chibateados para trabalharem, muitas das vezes para comer frutas que Faraó dava, muitas das vezes podres, ou até mesmo jogado no lixo de Faraó, os hebreus comiam. Nós sabemos, irmãos, que a palavra santa do Senhor nos relata que quando Josué foi levantado como o líder do povo de Israel, o povo do Senhor já foram libertos, glórias a Deus, pelo líder, glórias a Deus, usado por Deus, que se chama Moisés. Moisés, ele foi salvo pelo Senhor de uma forma tremenda, pela sabedoria de sua mãe, aonde sua mãe, aleluia, foi usada pelo Espírito Santo de uma forma tremenda de colocar Moisés, irmãos, naquele rio, naquele cesto, aleluia, glórias a Deus, entoado pelo betume para não naufragar, aonde Moisés, irmãos, aleluia, nos relata a palavra santa do Senhor, que Moisés foi achado pela filha de Faraó. Nós podemos que contemplar, irmãos, que ali Moisés foi crescendo, tendo sabedoria em guerra, tendo sabedoria a ser um rei, ser um líder do povo do Egito. Nós podemos contemplar que ali ele cresceu sendo sábio, porque Deus deu uma oportunidade para que ele viesse ser sábio em guerra, para que no futuro ele viesse ser usado pelo próprio Deus, irmãos, para libertar aquele povo que estava sendo escravizado de uma forma tremenda. Mas este povo, irmãos, ele havia escravizado de uma forma tremenda, porque eles pararam de glorificar a Deus, pararam de buscar o Senhor. Aí então surgiu um grande Faraó, irmãos, aleluia. Aí eles então começaram a passar a ser escravos, porque no tempo de José eles eram um povo próspero, eles estavam no Egito ali morando, porque eles estavam, aleluia, com Deus. Deus socorreu José. José passou por momentos difíceis na sua vida, foi caluniado, foi chicoteado, irmãos, muitas das vezes pelos seus irmãos, e podemos contemplar, irmãos, de uma forma tremenda, aonde chegamos ao renovo de Josué. Aí, irmãos, aí então, depois que José morreu, o povo começou a ser
glórias a Deus, chicoteado, escravizado, porque José venceu o tempo de Deus na sua vida, venceu o tempo de governador, aquele governador que movia os céus orando a Deus, aquele governador que movia os céus e montanhas orando a Deus em favor do povo de Israel. Nós podemos contemplar que ali os seus irmãos o venderam também para o Egito, venderam para mercadores por 35.000 dracmas, nos relata a palavra santa do Senhor. Nós podemos contemplar, irmãos, de uma forma tremenda, que quando o povo ciúme dos irmãos de José, glórias a Deus, mandava, glórias a Deus, ele para aquele buraco, aquele calabouço, naquela jaula, ser vendido como escravo no Egito. Nós podemos contemplar, irmãos, ali, que era a ordem de Deus. Muitas das vezes você passa por calúnia, passa por ciúmes dentro do teu lar, passa por momentos dificultosos dentro do teu lar, porque você tem que dar glória a Deus lá na frente. Nós podemos contemplar, irmãos, que no meio de todas as batalhas que José sofreu, podemos contemplar, irmãos, que tantas lágrimas que ele clamava a Deus, buscava a Deus a sabedoria do Senhor, para que o Espírito Santo viesse andar com ele, em tudo que ele tocasse fosse abençoado. E nós podemos contemplar, irmãos, que da mesma maneira Josué foi escolhido por Deus. Deus falou com Moisés: vai lá, meu servo, e escolhe Josué. Josué é o meu eleito para liderar o povo de Israel até a terra prometida. Nós podemos contemplar que Josué, irmãos, aleluia, falava com Deus: Senhor, eu não sou digno, eu não sei nem por onde começar, meu Deus, mas o Senhor disse: Josué, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Seja forte e corajoso, aonde eu te enviado irás, aonde eu te mandar lutar, tu vencerás, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo. Se esforça, eu te ajudo e te sustento. Nós podemos contemplar, irmãos, que há momentos na vida do povo de Israel entre Josué e José. Ali, irmãos, eles estavam sendo escravos do inimigo, que é Faraó, que no tempo de hoje é Satanás, que muitas das vezes, irmãos, tenta escravizar a tua família, muitas das vezes, aleluia, tenta escravizar a tua vida, muitas das vezes ele tenta destruir os teus sonhos, muitas das vezes ele tenta frustrar os teus sonhos de uma forma tremenda, mas Deus sabe que você é um filho escolhido e zeloso pelas coisas de Deus. O Senhor dá grande livramento de uma forma especial e verdadeira. Glória a Deus. Nós podemos contemplar, irmãos, que quando o Senhor falava com Zacarias, também ele falava de um renovo espiritual. Ele falava que todo aquele que crê, todo aquele que confessa na boca, todo aquele que prega na boca, está a palavra de Deus, que quando você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, nos relata a palavra santa de Deus, que quando Jesus mandou aquela árvore se secar, lá quando ele procurou um pé de figo para se alimentar, não tinha. Nós podemos contemplar, irmãos, que ele mandou secar aquela árvore, e a árvore secou. Ele pregava para os seus discípulos, dizendo: tudo se pedires em meu nome, crendo recebereis. Glória a Deus. Aleluia. Nós podemos contemplar, irmãos, quando você profetiza na vida do teu irmão, na vida da tua irmã, dentro do teu lar, o Senhor livra de uma forma poderosa. O Senhor dá vitória
vitória, porque quando você dobra o teu joelho e ora a Deus para que o Senhor restaure o teu altar, quando o Senhor restaura a tua casa, que é casa Betel de Deus, muitas das vezes você vai lá no teu quarto, abre as portas e convida a Deus de uma forma especial. Senhor, vamos conversar nesta manhã, vamos conversar nesta madrugada. O Senhor vai parar, os céus vai se levantar no trono para restaurar o teu lar, restaurar a tua família de uma forma tremenda e poderosa. Nós podemos contemplar, irmãos, que esta palavra é fiel e verdadeira. Quando Deus libertou aquele povo do Egito, nós podemos contemplar que quando Deus levou o povo para o Egito, é porque o povo estava passando por momentos difíceis. Nos relata a palavra de Deus que a cidade de Israel iria morrer de fome. Nós podemos contemplar que a fome era tanta, 7 anos o sonho de Faraó, quando José estava no Egito. Josué estava preso no cárcere, foi acusado injustamente, muitas das vezes, irmãos, por adultério. Naquele momento nós podemos contemplar que ali ele foi libertado por causa da interpretação de sonho do copeiro-chefe e do padeiro. Nós podemos, irmãos, contemplar que ali José, ele virou um carcereiro por causa da sabedoria que Deus deu para ele. Da mesma maneira, você no meio do obstáculo, no meio do espinho, Deus te dá sabedoria para você vencer toda a provação. Deus te dá sabedoria para você vencer com entendimento. Muitas das vezes, aquele inimigo gigante que você pensa que é maior que você, saiba que Deus é poderoso. Grandão da Galileia está de pé no trono para te abençoar e te dar uma grande vitória. Saiba que Deus, este Deus poderoso, Ele te dá sabedoria para você vencer todas as lutas com alegria, com tristeza, passando por tempestade, passando por angústia, por sofrimento. Saiba que você confessa a Deus, Ele vence e peleja por você. Glória a Deus. A Bíblia relata, irmãos, que se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós podemos contemplar que Ele mesmo falou: antes que eu era, antes que o Espírito que o Senhor enviasse, eu era antes. Eu estava lá, Senhor. Eu estava lá, Pai. Eu estava lá, eu via tudo o que estava acontecendo. A palavra de Deus nos relata que Jesus conversava com seu Pai. E aí então começou a palavra de Deus, aleluia, acontecer na vida daquele povo, irmãos. Nós podemos contemplar a palavra de Deus de uma forma especial e verdadeira, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele veio para testificar que o Pai estava nele e Ele estava no Pai. Veja que maravilha. Muitos o repreendiam, muitas das vezes, quando estava o cego Bartimeu ali, glórias a Deus, clamando na beira do caminho, falava: Senhor, não adianta o Senhor parar para atender este homem. Nós podemos contemplar que da mesma maneira aquele povo que repreendeu o mestre: Senhor, muitas das vezes a multidão te aperta e ainda o Senhor pergunta quem o tocou. Será que o Senhor não vê que a multidão o comprime e o poder do Senhor é contigo? Disse Jesus para aqueles seus discípulos, a palavra santa, Ele diz: espera aí, muitos me apertam, mas de mim alguém tocou de uma forma diferente, que de mim saiu virtude, de mim aconteceu um milagre especial, de mim saiu virtude. Nós podemos contemplar que aquela mulher também, irmãos, do fluxo de sangue, ela pensava em seu coração, pensava com fé em seu coração, e quando ouviu falar de Jesus, pregar de Jesus, somos testemunhas de Jesus, irmãos, de uma forma tremenda. Ela ouviu falar que Jesus passava por ali, ela pensava em seu coração: se eu apenas tocar na roupa do mestre, eu ficarei curada. Há 18 anos eu passei por esta enfermidade. Nós podemos contemplar, irmãos, a palavra santa de Deus falando conosco,
de uma forma poderosa. Muitas das vezes Jesus, irmãos, Ele está contigo 24 horas por dia, olhando para você, olhando para a tua família, olhando para a tua história, esperando você abrir a tua boca e dizer: Senhor, obrigado pela minha promessa, obrigado pela minha salvação, obrigado, Senhor, pela minha libertação. E o Senhor, irmãos, está ouvindo, de ouvidos atentos, porque disse Isaías capítulo 59, que os ouvidos do Senhor não está gravado para não poder ouvir, e nem as suas mãos para poder salvar, porque quando você está passando por problemas, o Senhor, irmãos, estende a mão para te salvar, para te dar vitória. Foi da mesma maneira que o Senhor escolheu Moisés e Josué para mostrar para o povo que Ele é Deus do sobrenatural. Abre o mar vermelho para o povo passar em seco. Ele abre, irmãos, aleluia, aquele mar vermelho, aquele rio Jordão, para mostrar que Ele é Deus, que lá no meio daquele mar que estava uma tempestade grande, o inimigo perseguindo, Ele abre o mar para mostrar para o povo que Ele é Deus e destrói os seus inimigos. Veja que maravilha, o Senhor também é a justiça. A palavra de Deus fala em Romanos 10 que Ele é a justiça. E todo aquele que professa, aquele que prega que Jesus é o Filho de Deus, esse será salvo, tu e tua casa. Veja que maravilha. Muitas das vezes, irmãos, a carne não nos deixa a poder contemplar a glória de Deus em nossas vidas, mas quando nós andamos, irmãos, em espírito de oração, glorificando a Deus de todo o coração, aí podemos contemplar o Espírito Santo enchendo, renovando a casa, porque o Senhor levantou um homem naquele tempo, Josué, para edificar o templo, para restaurar o templo, aquele templo, irmãos, que estava cheio de pecado, aquele templo que estava corrompido, muitas das vezes para adorar imagem de escultura, muitas das vezes para andar, irmãos, aleluia, no adultério, muitas das vezes, aleluia, estava corrompido, irmãos, ali, por andar no meio da vaidade. E podemos contemplar que Deus libertou o povo, abençoou o povo por José e libertou o povo por Moisés. Podemos contemplar, irmãos, que Deus abençoou o altar daquele povo usando as mãos de Josué. Da mesma maneira, Deus te escolheu hoje, irmão e irmã, para ser um canal de bênção para a tua família, um canal de bênção para a tua história mudar e se transformar. Veja que maravilha. Deus é um Deus tremendo, irmãos. Este Deus, Ele vence tempestade. Ele manda o vento acalmar, manda as ondas do mar acalmar. A Bíblia relata que quando eles estavam indo para ali, irmãos, aquele cidade de Gadareno, porque havia multidões na beira do rio, muitos ali, irmãos, estavam contemplando a glória, a majestade de Deus, os milagres, a prosperidade de Deus. Eram mais de 5.000 pessoas ali, irmãos, aleluia. E aquela criança trouxe até a presença do mestre. Eu posso contemplar a palavra de Deus relatando tudo isso no livro de São Lucas, no livro de São Mateus, no livro de São João, no livro, irmãos, aleluia, glórias a Deus, todo o livro de Gênesis, Apocalipse, os milagres que Deus fez naquele momento, todos os milagres que Jesus fez naquele momento. 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens se alimentar. Veja que maravilha, a glória de Deus, irmãos, fazendo acontecer naquele lugar. Deus agradeceu. Muitos perguntavam: Senhor, o que havemos de dar? Pedro perguntou, João perguntou, Tiago perguntou: Senhor Jesus, o que havemos de dar para este povo se alimentar? Calma, Deus proverá. O meu Pai que está no céu vai prover o alimento. Logo aquela criança nos relata a palavra de Deus. Irmãos,
que aquela criança trouxe 5 pães e 2 peixinhos. E ali Jesus levantou para cima: obrigado, Senhor, meu Pai. Obrigado por esse alimento, por alimentar este povo. Obrigado, Senhor. Obrigado, eu sei que o Senhor ouviu o meu clamor, a minha oração, e eu testifico que o Senhor está em mim e eu em ti, Senhor. Obrigado, meu Pai, que está no céu e trouxe para baixo e entregou para os seus discípulos. Entrega, aleluia, para os povos de grupo em grupo, esses pães, esses pães, esses peixes, e todos serão fartos de uma forma tremenda em nome de meu Pai. Nós podemos contemplar, irmãos, aleluia, que Jesus, depois desse grande milagre, ele foi para o outro lado da margem com seus discípulos, e ali, irmãos, aleluia, Jesus descansou no barco. Nós podemos contemplar, irmãos, que Jesus estava descansando da sua obra, do seu esforço, orando a Deus em favor daquele povo. Nós podemos que Jesus ali adormeceu, e os seus discípulos estavam ali, indo em frente, acordados, e a onda do mar começou a se enfurecer. Nós podemos contemplar que as ondas se levantavam, o vento quase virava o barco junto com as ondas, o barco quase afundava, e nós podemos contemplar, irmãos, aleluia, que aqueles seus discípulos, por causa de pouca fé, começaram a acordar: o mestre, Jesus, o que há de haver, o que vai acontecer com nós? As ondas do mar estão quase afundando o barco. Jesus falou para os seus discípulos: homens de pouca fé, será que não tendes visto que eu estou em vós e vós em mim? Não tendes me credes em meu nome, que tudo o que pedides, credes em meu nome, o recebereis e tê-lo-eis? A Bíblia fala, irmãos, que Jesus o repreendeu, dizendo: homens de pouca fé. Por isso que eu digo que no meio daquela grande tempestade que você tem passado, querida igreja, o Senhor muitas das vezes te repreende, muitas das vezes falta um pouquinho de fé para que nós venha vencer aquela tempestade, o qual muitas das vezes Satanás tem se levantado de uma forma tremenda. Aí podemos contemplar, irmãos, a fé que temos em Jesus. O Senhor fica muitas das vezes em silêncio para ver se você vai clamar o nome dele, para você ser mais do que vencedor. Glória a Deus. Nós podemos contemplar, irmãos, que Jesus repreendeu as ondas do mar. Jesus repreendeu. O vento se acalmou e eles foram lá para Gadara, onde havia um homem endemoniado chamado o endemoniado gadareno. Este homem estava acorrentado, estava sendo escravizado por legiões de demônios. Veja o milagre que Deus fez e vai fazer na tua vida também. Basta você crer, porque todo aquele que ouve a palavra de Deus tem fé, porque Jesus falou, usando Paulo, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra é pregada de forma tremenda, muitos sinais poderosos, de sobrenaturais de Deus acontecem no meio da tua família, para você ver a glória de Deus acontecer e testificar que Jesus é um Deus que liberta, um Deus que transforma e dá vitória. Glória a Deus. Nós podemos contemplar, irmãos, ali que Jesus chegou. Respondeu Satanás: o que havemos contigo, Jesus Nazareno? Hades vimos incomodar? E ali Jesus nos relata a palavra de Deus, irmãos, que Jesus o repreendeu, aqueles demônios. Eles não queriam sair daquela vida, porque já havia muitos anos de escravidão. Nós podemos contemplar que a palavra de Deus falou que os demônios pediram para Jesus entrar nas manadas de porcos. E ali Satanás fez, o repreendeu, e aquelas manadas se despenharam para o desfiladeiro, caíram no penhasco. Morreram todas as manadas de porcos. Morreram todos. E o homem foi liberto para a glória de Deus.
Aquele homem que muitas das vezes aquela cidade de Gadara não dava nada para ele, foi liberto e ele começou a servir a Jesus. Falar que o Mestre libertou, ele glorificou a Deus. E da mesma maneira, irmão, este parente seu, essa pessoa da sua família, muitas das vezes que está escravizado por Satanás, Jesus vai libertar de uma forma tremenda e poderosa, e você vai ver a glória de Deus acontecer, e você vai testemunhar, vai pregar para todos ouvir que Jesus é o Filho de Deus, que todos aquele que crê será salvo. Glória a Deus. Veja que maravilha. Quando Jesus escolheu Jeremias, irmãos, para pregar no livro de Jeremias, versículo 1, antes que eu te formasse no ventre te santifiquei, te dei e levantei entre as nações por profeta, e aonde eu te mandar irás, e tudo que eu te mandar falarás, e tu dirás, não tema diante deles. Veja que maravilha, Deus escolheu você, minha irmã, para fazer a diferença. Deus escolheu você, meu irmão, para fazer a diferença dentro do teu lar, dentro da tua família, dentro da cidade, dentro da tua vila e dentro da nação. Veja que maravilha, que